Oi pessoal, meu nome é Karen, eu estou no 5º ano de nutrição da Faculdade de Saúde Pública e a pedido da coordenadora Gislaine, eu criei e montei esse treinamento para vocês sobre como navegar na plataforma do PubMed. Gostaria de agradecer ao apoio e à ajuda da professora Ângela Cuenca, do Departamento de Saúde e Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública, que me ajudou a escrever e fazer esse treinamento para vocês. Espero que vocês gostem e caso vocês tenham dúvida, vocês podem me procurar no meu e-mail, no meu WhatsApp, que eu estarei disponível para ajudá-los. E é isso, espero que vocês gostem. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, nessa primeira parte, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como vocês podem organizar os seus artigos quando vocês estiverem fazendo buscas em diversas bases de dados, independentemente se seja ou não na área do PubMed, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Primeira dica é sempre estar logado no PubMed quando você estiver usando ele. Por quê? Porque quando você está logado no PubMed, como vocês podem ver, eu já estou logada, já tenho o meu login aqui. Eu vou clicar nele e vou acessar o meu dashboard, que é a mesma coisa que painel. Por que é legal? Aqui eu consigo, existem diversas ferramentas, né, como vocês podem ver, mas a que eu mais gosto é o fato de eu conseguir criar coleções. Vou traduzir a página aqui para ficar mais fácil. O fato de eu conseguir criar coleções, eu posso organizar todos os artigos que eu pesquisar na plataforma. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, eu criei uma coleção chamada TCC. Então, eu consigo acessar essa pasta e existem os artigos que eu tinha selecionado, que eu tinha salvado para eu acessar depois ou para eu ler de novo, enfim, independentemente do que você queira fazer depois. Mas essa opção é bem interessante. Outra coisa legal é que você consegue escolher se essa coleção sua é privada ou pública. Se você deixar como privada, só você tem acesso. Mas se você colocar como pública, você tem acesso a um link e esse link você consegue compartilhar com outras pessoas e elas podem acessar os artigos que você salvou naquela pasta. Isso é legal quando você está fazendo pesquisas ou trabalhos em grupo, então é bem útil também. Agora, a outra dica é uma plataforma que se chama Mendeley. Você consegue digitar no Google Mendeley mesmo, vai aparecer a versão desktop ou a versão HTML para você acessar pelo Google Chrome. No meu caso aqui, eu acessei, como eu não estou no meu computador, eu acessei a versão HTML. Então, eu tenho acesso a todas as páginas de artigos, a todas as coleções que eu já criei e já coloquei artigos nessas pastas também. Vou dar um exemplo para vocês. Cliquei na minha pasta de TCC. Vocês podem ver que tem diversos artigos baixados aqui, né? E cliquei nesse primeiro artigo aqui e vou abrir para vocês. Olha que interessante. Como vocês podem ver, eu já fiz a leitura desse artigo, né? Já grifei as partes importantes. Você consegue escolher diversas cores, isso é bem legal, para facilitar a leitura, o entendimento. Tem como você colocar anotações aqui nessa seção de criar anotações. Enfim, é uma outra maneira de você organizar também todas as pesquisas que você já fez e os artigos que você já baixou. Essa é a segunda ferramenta de coleções que eu recomendo para vocês. Agora, voltando para a página do PubMed, eu fiz uma pesquisa aqui já aleatória, né? Escolhi os temas obesidade e diabetes. E nessa página eu vou mostrar para vocês algumas outras maneiras de se manter atualizado na área. Porque é difícil acompanhar tudo que acontece nas plataformas, os artigos que são adicionados. E por que a gente tem que sempre se atentar a isso? Porque a profissão da saúde ela muda constantemente. Então, sempre que você consegue se atualizar na sua área, ler os novos artigos, saber o que o pessoal está publicando de novo, isso é bem interessante para você conseguir
se manter atualizado. Então, na plataforma do PubMed, você tem a opção de criar alertas, que é bem simples, você consegue criar alertas de acordo com o assunto que você tem interesse. Aí você escolhe o e-mail, você escolhe a frequência com que você quer receber, qual o dia da semana, quantos itens você quer receber de uma vez. Então a plataforma te dá assim, diversas opções mesmo para você receber essas informações por e-mail. Agora, existe uma outra opção que as pessoas usam menos, ou porque não conhecem, ou porque não acabam não se aprofundando, né, nessa plataforma, que se chama RSS, é um feed RSS. O que significa isso? A gente costuma acessar vários sites no nosso dia a dia, do nosso interesse, só que a gente não consegue se atualizar toda vez que esse site recebe novos conteúdos. Então, existe uma extensão que chama Feed RSS que te fala quando novos conteúdos são postados ali naquele site, naquela plataforma. E o PubMed, incrivelmente, também te dá essa opção. Você vem aqui, coloca o assunto do seu interesse, né, na página do seu interesse, e cria o seu RSS. Ele vai criar um link para você copia esse link e você cola na sua barra de pesquisa do Chrome. Ele vai falar para você que você tem a opção de se inscrever nesse conteúdo. Então, toda vez que o PubMed lançar um novo artigo sobre o tema do seu interesse, ele vai te avisar. E eu vou mostrar para vocês isso agora. Eu já fiz uma inscrição no RS Feeder e ele me mostrou que de ontem para hoje, nessas últimas 8 horas, existiram 9 atualizações sobre o tema obesidade e diabetes. Então, assim, imagina se eu fosse procurar toda vez, saber se existem novas atualizações, o que o pessoal está publicando a respeito do tema que eu tenho interesse. Então, isso aqui facilita demais, mesmo que seja para bater um olho e ver o que o pessoal está publicando de novo, né? Mesmo que não sejam todos os artigos que realmente te interessem. Mas isso é bem legal. E como que você faz isso, né? Falei para vocês que existe essa ferramenta, mas para isso vocês precisam procurar no Google essa ferramenta aqui, RSS Feed Reader. É uma extensão do Google Chrome e você só coloca em baixar, né? No meu caso aqui eu já baixei, por isso que apareceu a opção remover. Você baixa e você faz o login com o seu e-mail mesmo, é muito simples. E a partir desse momento vai ser criada essa extensão aqui, que parece o sinal do Wi-Fi, mas é o sinal do RS Feeder. E você consegue acessar todas as atualizações que você salvou, né? Não precisa ser só com o PubMed, pode ser com sites, outros sites, blogs, enfim, da sua escolha mesmo isso. Então, é isso. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu selecionei um artigo também aleatório e eu vou mostrar para vocês como que eu salvo nas coleções do PubMed, né? Porque eu mostrei para vocês que tem como criar coleções, mas como que eu salvo nessas coleções? Como vocês podem ver, eu já estou aqui na plataforma nova do PubMed. Ela está totalmente diferente, né? Com algumas funcionalidades um pouco melhores que a antiga. E essa plataforma nova, ela... Desculpa, a velha, ela vai se expirar agora em maio, então eu recomendo vocês que comecem a se familiarizar com a nova versão. Quando você já selecionou o artigo que você quer, você vem aqui, ó, enviar para coleções e tem a opção de você criar uma nova coleção aqui ou adicionar uma coleção existente. Aí, se você já tiver a sua coleção de interesse, você só seleciona qual coleção você quer. Por exemplo, vou selecionar e vou salvar na minha coleção do TCC. E esse texto automaticamente foi salvo já na minha coleção do TCC. Então, toda vez que eu quiser acessar, eu sei que ele vai estar lá, que eu não vou perder esse conteúdo. É bem legal isso para se organizar.
E a última dica é, assim, muitas vezes a gente faz pesquisas e a gente compartilha o link com alguém, né? Se você simplesmente copiar o link aqui de cima dessa barra de pesquisa, primeiro que muitas vezes ele vai ser um link gigante, né? E pode acontecer desse link expirar. O que acontece? A pessoa vai clicar nesse link depois de um tempo e ela fala, nossa, mas a página não abriu nada, não abriu nenhuma pesquisa. Então, para isso, eu vou para a última dica para vocês sobre como enviar um artigo ou uma página de pesquisa para alguém. Você tem que vir nessa seção aqui de compartilhar. Vai ter essas argolinhas aqui, que parecem argolinhas, e você clica nela e vai aparecer um link permanente para aquela página, para aquele artigo. E é esse link que você tem que compartilhar com alguém, tá bom? Para que ela tenha acesso a esse link permanentemente, independente de quando ela for abrir esse link. Então é isso. Essa primeira parte foi mais assim para mostrar algumas ferramentas, algumas dicas para vocês, antes da gente começar a entender como que se faz uma busca qualificada na plataforma, que a gente vai ver agora na segunda parte. Bom, então agora nessa segunda parte eu vou mostrar para vocês o que é o PubMed, o que é o Medline, o que é o PMC, e vou comparar com a base Cielo, que é uma base que é bastante utilizada aqui no Brasil, né, por conter vários artigos publicados no nosso país e outros artigos também latino-americanos. Então vamos lá. Primeiro, né, o que é o PubMed? O PubMed ele é um portal que te dá acesso a mais ou menos 30 milhões de citações de literatura biomédica do Medline, de outros periódicos das ciências da vida e de livros online. O principal componente do PubMed é o Medline, que é uma base de dados de literatura biomédica. Só que essa base de dados de literatura biomédica é o seguinte, existe um comitê de seleção para os periódicos que vão entrar para o Medline. Então, assim, basicamente o Medline é uma seleção, né, dos melhores periódicos de literatura biomédica. E como vocês devem saber, o Medline ele basicamente está estruturado em mais literatura biomédica, por isso que para algumas pesquisas talvez não seja a melhor base de dados. Por exemplo, para a área de produção e nutrição, o PubMed não é uma base de dados que me retorna muitos artigos interessantes, porque ele é muito focado em biomedicina. Então, agora vocês podem ver que existe uma seção chamada PMC. O que é isso? É o PubMed Central. Ele compreende apenas artigos de acesso livre. Então, quando você faz uma pesquisa aqui, você sabe com certeza que você vai poder acessar aquele artigo na sua íntegra. E ele pode ser comparado com a Cielo, por isso que eu citei ela no começo desse vídeo. Que na Cielo você consegue fazer a sua pesquisa, né? Eu até abri aqui uma pesquisa aleatória para vocês verem. Tem como você fazer os filtros normalmente, mas toda vez que você clica no artigo, você sabe que você vai ter o acesso a todo o artigo, não apenas ao resumo. Então, basicamente, essa seção aqui do PMC, ele é como se ele pudesse ser comparado a Cielo aqui no Brasil. Então, é bem interessante quando você quer fazer assim uma leitura mais geral. Alguns artigos muito importantes, eles já estão com acesso livre, né, quando eles são muito referenciados pela literatura e também pela importância que que eles têm, né, dentro de alguns temas. E só que lembrando que se você fizer uma busca aqui, por exemplo, para uma revisão, não é o melhor lugar para você fazer essa busca, porque você está excluindo vários outros artigos que são de acesso privado. Então, é mais para você fazer uma leitura geral, ver o que os pesquisadores estão comentando sobre aquele assunto que você busca e mais saber também que são artigos que você pode depois baixar e ter o acesso a eles.
E é isso. Nessa primeira parte, queria só fazer nessa segunda parte, desculpa, queria só mostrar para vocês, assim, essas plataformas, essa diferença, o que significa navegar no PubMed, o que significa navegar no Medline, por que é parecido com a Cielo, que é bastante conhecido aqui no Brasil. E agora, a gente vai começar como que eu vou fazer a busca no PubMed, né? E assim, eu espero que vocês agora esqueçam um pouco de todas as maneiras que vocês costumam fazer buscas. Eu vou convidar vocês a fazer uma busca diferente, que a maioria das pessoas não costuma fazer. Por quê? Porque a plataforma, ela tem um recurso tão inteligente e que facilita tanto as nossas buscas, as nossas atualizações em relação aos temas que a gente gosta, que isso não pode passar em branco quando você está utilizando essa plataforma para fazer suas pesquisas. E o que é isso? Se vocês rolarem o cursor aqui para baixo, vocês vão ver que na seção de explorar existe um banco de dados Mesh. E eu vou clicar nele. O que significa isso? O que é esse banco de dados Mesh? O Mesh é um dicionário de vocabulário controlado que existe dentro da plataforma do PubMed. Tá, beleza, mas o que é um vocabulário controlado? Esse vocabulário, ele é criado de acordo com a literatura biomédica existente e que constantemente é atualizada pelos indexadores dos artigos. Então, quando eles recebem um novo artigo na plataforma, eles selecionam os melhores descritores para dizer sobre o assunto que é discutido naquele artigo. Então, isso facilita para quem está navegando na página encontrar um artigo de interesse depois na pesquisa. Isso pode estar um pouco abstrato agora, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo. Agora eu entrei numa seção que não vai me trazer mais artigos, tá? Ele vai me trazer agora os descritores dessa plataforma. Eu vou fazer uma pesquisa qualquer, vou selecionar a palavra obesidade, sempre lembrar de pesquisar em inglês, tá bom? E como vocês podem ver, aparecem diversos descritores relacionados à palavra obesidade. Esses descritores, eles falam a respeito da literatura biomédica existente. E aí, de acordo com a sua pesquisa, você vai ver qual desses descritores mais tem a ver com o que você busca. Como eu estou só fazendo um exemplo agora, para mim tanto faz o descritor que eu selecionar. Eu vou selecionar o primeiro mesmo, só para vocês terem uma ideia. E só lembrando que esses descritores, assim como os artigos, eles também aparecem em seção de relevância, né? Sempre aparecem os artigos ou os descritores que têm maior relevância dentro daquele tema que você está pesquisando. Então, bom, agora nós encontramos a página do descritor, certo? E embaixo do descritor aparece a sua definição, que é sempre bom você dar uma lida e ver se realmente tem a ver com o que você está pesquisando. E abaixo dessa descrição existem os subtítulos, também conhecidos como qualificadores de busca. O que significa isso? Você está fazendo uma pesquisa sobre obesidade, mas não é tudo sobre obesidade que eu quero pesquisar agora, por exemplo. Eu estou interessada apenas em fisiopatologia, então eu quero os artigos que falem sobre fisiopatologia. Você não precisa depois passar em todos os artigos e ver se eles estão falando sobre fisiopatologia. Então é uma opção bem interessante. Se você continuar rolando o cursor para baixo, você vai perceber que existe uma árvore onde a palavra obesidade está inserida. A gente pode dizer que é basicamente uma árvore genealógica, né, da plataforma. O que seria isso? Aqui você entende como que a plataforma entende o vocabulário obesidade. Por exemplo, obesidade está dentro de doenças nutricionais e metabólicas. Mas por que eu tenho que ficar olhando essa árvore do PubMed? Porque é uma maneira de você entender outros aspectos relacionados ao tema que você busca
e que muitas vezes, se você for fazer isso manualmente ou sozinho, é um pouco difícil de saber fazer. Então, ele te mostra os tipos de obesidade, que são os principais estudados, que é a obesidade abdominal, obesidade materna, obesidade metabólica, obesidade mórbida, pediátrica. Então, é uma maneira de você, assim, ter uma visão geral sobre aquele tema que você está pesquisando. Então, eu recomendo sempre também olhar essas árvores criadas pelo sistema, porque é sempre uma forma de ter um conhecimento a mais sobre aquilo. E aí, como que eu faço para adicionar esse termo na minha busca, né? Como vocês viram, eu não entrei na seção do PubMed, mas eu preciso adicionar esse termo à minha busca. Como que eu faço isso? Existe uma caixinha construidora de pesquisa, que fica aqui do seu lado direito. Depois que eu selecionei o meu descritor, no caso aqui eu não vou selecionar nenhum qualificador, tá? Só para vocês verem. Eu adiciono o meu descritor à minha barra de pesquisas e ele fica salvo. Agora eu quero relacionar o termo obesidade, né, o descritor obesidade, com outros descritores. Como eu faço? É só eu vir aqui novamente na barra de pesquisa dos descritores e seleciono o meu próximo descritor, né? Desculpa, eu escrevo o meu próximo descritor. Por exemplo, síndrome metabólica. Então, eu escrevo, lembrando sempre em escrever em inglês, e pesquiso. Será que existe? Será que não existe? No caso, já existe um descritor para síndrome metabólica. Eu vou clicar nele, vou conferir a definição correta, tem a ver com o que eu pesquiso realmente, e adiciono ele por aqui novamente. Vocês podem ver que o termo obesidade ele não foi apagado da sua barra de pesquisa, isso é bem legal. Então, eu só adiciono o termo síndrome metabólica. Aqui, ao lado, tem a opção de colocar os operadores booleanos, mas que não tem muita importância agora neste momento do curso. Então, eu só vou adicionar o termo síndrome metabólica. Existe uma outra forma, um pouco mais rápida, de fazer isso. Eu vou voltar aqui. Como vocês podem ver aqui na caixinha de pesquisa, ficou salvo os dois termos, porque a pesquisa sempre salva. Eu vou apagar o segundo descritor síndrome metabólica. Se eu quiser fazer direto dessa página aqui, eu consigo. É só selecionar o item que eu quero e adiciono direto aqui. Não preciso clicar na página do descritor, que também dá certo. Mas, por exemplo, vou clicar na página do descritor novamente. E agora, eu vou criar uma busca onde eu quero o quê? O seguinte, eu quero, deixa eu apagar aqui certinho para voltar como se eu só tivesse selecionado a obesidade. Eu quero que síndrome metabólica seja um dos principais assuntos abordados no meu artigo. Para que isso ocorra, eu seleciono aqui, ó, restringir ao tópico principal, mesh. Quando eu faço isso e adiciono da barra de pesquisa, ao invés de ficar ao lado mesh, fica major. Então, o que essa barrinha de pesquisa mostra pra gente? Que eu quero artigos onde exista o termo, o descritor obesidade e artigos, mas somente os artigos onde síndrome metabólica é um dos principais assuntos abordados. Eu poderia ter colocado os dois descritores como principais assuntos abordados? Poderia, mas é que como aqui foi exemplo, eu não coloquei. Agora, por exemplo, eu vou criar outra busca. Vou clicar novamente em obesidade. Vocês podem ver que o PubMed sempre volta com a busca anterior, aí você apaga, tá? Caso você não queira mais fazer essa nova busca. Vou selecionar o termo obesidade, adicionei aqui. Agora eu quero relacionar com a região abdominal, porque eu estou, por exemplo, pesquisando artigos sobre obesidade abdominal. Vou pesquisar um descritor que eu acho que tem a ver, que é a palavra abdômen.
vamos ver se existe um descritor? Existe. Ele me dá a definição aqui embaixo. E o que eu posso fazer? Eu adiciono aqui na minha barra de pesquisa. Então, ele salvou obesidade e abdômen. No entanto, existem alguns assuntos que provavelmente vocês, por ter alguma experiência com pesquisa, podem achar, podem prever que talvez já exista um descritor específico para aquela situação. Obesidade abdominal é um desses casos. Como tem uma relevância muito grande dentro do assunto obesidade, será que não existe já o descritor obesidade abdominal direto, sem eu precisar fazer combinação de descritores? Vamos conferir? Eu pesquisei a palavra abdômen. Eu continuo rolando o cursor para baixo na tela. E aí, de repente, eu me deparo que aqui nessa página não tem obesidade abdominal. Será que se eu tivesse pesquisado, por exemplo, sem ser abdômen e pesquisado abdominal, apareceria o descritor obesidade abdominal? Vamos ver? Pesquisei a palavra abdominal agora, né? E apareceu o descritor. O que isso significa? Que, por ser um termo de muita discussão, de muito conteúdo, de artigos, de literatura, eles já criaram um descritor exato para ele. Então, assim, deu um pouquinho mais de trabalho de tentar encontrar esse descritor? Deu, mas eu garanto para vocês que vale muito mais a pena vocês pesquisarem o descritor e terem um pouco mais de trabalho nessa parte da sua pesquisa, que depois você sabe que todo o restante da sua busca vai ser muito mais filtrada e mais focada. Então, nesse caso aqui, ao invés de eu fazer a pesquisa como consta aqui na barrinha de pesquisas obesidade mais abdômen, eu apago, porque eu percebo que existe o termo MESH que eu quero e adiciono ele na minha barrinha de pesquisa. Se eu quero que esse termo MESH seja o principal assunto daquele artigo, ao invés de ter salvado daquele modo, eu vou e restringo ao tópico principal. E aí eu adiciono a minha barra de pesquisa e vai aparecer a palavrinha major na frente. No próximo vídeo, vocês vão entender como que eu acho no artigo quais são os termos MESH principais, que descrevem os principais assuntos, e os outros termos MESH que simplesmente descrevem outros assuntos que são abordados no artigo, que não os principais. Mas isso a gente vai fazer só no próximo vídeo. Bom, agora nessa parte 3, a gente vai entender por que saber utilizar os descritores MESH te torna um expert em pesquisas no PubMed. Como eu falei no vídeo anterior, o que são os termos MESH? É um vocabulário controlado, criado pela própria Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos para descrever literatura biomédica. Por que eles criam esses termos? Porque os autores, quando eles vão discutir uma situação médica, eles podem utilizar palavras diferentes no seu texto, né, no artigo que eles escreveram. Mas eles estão querendo dizer sobre o mesmo assunto. Ou seja, existem diversos sinônimos para descrever uma mesma situação biomédica. O que o PubMed fez, né? O que é feito na plataforma? Existem pessoas que coletam todos esses sinônimos e essas maneiras de descrever uma mesma situação e eles entram em acordo para criar um descritor que envolva e englobe todas essas outras maneiras de dizer esse mesmo termo. Por isso, vou compartilhar a tela agora com vocês. Por isso que quando a gente olha para um descritor... Peraí, deixa eu voltar aqui. Por isso que toda vez que você clicar num descritor, se você rolar o cursor para baixo, você vai se deparar com essa seção aqui, ó, termos de entrada, ou seja, sinônimos. No caso de obesidade abdominal,
Por exemplo, algum artigo pode citar como obesidade central. Outro artigo pode falar obesidade visceral. E assim por diante. Essa lista aqui mostra quais são as diversas maneiras que os autores acabaram descrevendo a mesma condição, certo? Então, por isso que eles foram e analisaram que a melhor maneira para se descrever aquela condição e facilitar depois, facilitar para as pessoas que fazem pesquisa, depois encontrarem isso, foi reduzindo todas essas maneiras como obesidade abdominal e colocando, claro, uma definição aqui. No caso, aqui vocês podem ver que esse termo foi introduzido em 2010. Em alguns descritores, eles mostram a data de introdução desse termo. Então, essa é a primeira facilidade de utilizar o descritor. Você não precisa adivinhar quais são as maneiras que os autores descrevem aquela situação médica para você utilizar essas palavras depois na sua busca. O próprio sistema fez um compilado, elegeu uma maneira fácil de descrever aquela situação e basta você agora tentar achar essa maneira na base de dados dos descritores. Então, é muito mais fácil. Outra vantagem de utilizar os descritores, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, é ter a capacidade de escolher os qualificadores, né? Filtrando ainda mais e tornando ainda mais precisa a sua busca. Agora eu vou mostrar para vocês onde que ficam esses termos mesh de cada um dos artigos. Para isso, eu já selecionei um artigo qualquer na base, né, sobre obesidade abdominal e síndrome metabólica. E você pode rolar o cursor até o final da página, né, para encontrar duas seções importantíssimas. Primeiro, que é o tipo de publicação. A própria página já te fala qual o tipo de publicação que é aquele artigo que você selecionou. Neste caso aqui, eu selecionei uma revisão. E aqui embaixo nós temos todos os termos mesh utilizados para descrever o assunto do artigo. Geralmente essa lista é entre 10 e 15 termos, e os termos que estão com asterisco, eles descrevem o principal tópico abordado no texto. Então, neste caso aqui que eu selecionei, esse texto aborda principalmente patologias abdominais e fisiopatologia da síndrome metabólica e da obesidade, né, que são esses três que aparecem com asterisco. Geralmente, o que acontece? Os indexadores entendem que o assunto abordado no texto, principalmente, ele sai de acordo com os resultados obtidos com a pesquisa. Resumindo, né, isso que eu estou falando, essa terminologia mesh, ela serve basicamente para filtrar a sua pesquisa e para tornar a sua pesquisa mais precisa, né? Essa é a grande vantagem de saber utilizar essas são as grandes vantagens de utilizar os descritores mesh, né? Aumentar a precisão e por meio de refinando as pesquisas que você faz. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença de fazer uma pesquisa utilizando um descritor mesh e fazer pesquisas sem utilizar os descritores. Vamos ver se tem diferença, vamos ver se aparece a mesma quantidade de artigos ou se, enfim, vamos ver o que a gente nota de diferente. Eu vou colocar o termo mesh aqui na minha barra de pesquisa e vou colocar search. Eu vou clicar aqui nessa barrinha amarela só para ele me redirecionar para a página nova, porque a página velha vai ser expirada agora em maio desse ano. Vou selecionar o período de 20 anos, né, de 2000 a 2020. E vou fazer isso para todas as buscas, né? Nesse caso aqui, eu obtive 3.673 resultados utilizando os descritores. Agora, eu fiz uma combinação, sem utilizar os descritores, das duas palavras, obesidade e abdominal. Filtrei já para o tempo, de 2000 a 2020. E como vocês podem apareceram 20 mil resultados para essa pesquisa.
Agora eu vou fazer uma terceira pesquisa utilizando as duas palavras sem o operador booleano. Abdominal obesity. No próximo bloco, na verdade, eu vou explicar para você que quando você não coloca operadores booleanos entre os termos, a própria ferramenta faz isso por você sem você saber. Então, nesse caso aqui, apareceram 17.830 resultados. É muita diferença. Vocês percebem que utilizando o descritor mesh, apareceu praticamente 1/6 dos resultados que apareceram nas outras maneiras de fazer a busca. Será mesmo que, dentre esses 20.000 resultados, todos são relevantes para a pesquisa sobre obesidade abdominal? Ou será que eu também não filtrei, acabei filtrando alguns artigos assim que não são tão relevantes para a minha pesquisa? Essa é a diferença. Quando você utiliza o seu descritor, você sabe que todos aqueles artigos são relevantes para a sua pesquisa. A maioria deles são relevantes para o que você busca. Agora, quando você faz uma combinação pouco estruturada, uma combinação qualquer de artigos, isso pode te trazer artigos que não são relevantes, a sua busca não fica precisa, você não consegue refinar os resultados. Então, essa é outra vantagem de utilizar os descritores, né? Você conseguir aumentar a precisão da sua busca. E é isso que os experts e os diversos pesquisadores e profissionais da área da saúde costumam fazer quando eles já possuem experiência na plataforma. É sempre buscar aumentar a precisão do que está sendo buscado, do que está sendo procurado. Existe um porém que eu gostaria de falar para vocês sobre usar os descritores, né? Eu vou voltar naquele texto, exemplo. O único porém é que, assim, como eu falei para vocês, é um trabalho humano, um trabalho manual, pegar um artigo e indexar ele com palavras que descrevem o assunto do artigo. Então, isso é um trabalho manual que leva um tempo. Então, quando você faz uma pesquisa utilizando os descritores, não necessariamente você vai estar pegando os artigos mais atuais, porque leva um tempo entre colocar o artigo na plataforma, indexar, escolher os termos mesh e aí sim se tornar disponível para o leitor. Então, assim, existe esse delta T entre o artigo chegar e estar disponível para você. Então, essa é o único problema que eu vejo de você utilizar o descritor. Se você quer, assim, o artigo que saiu ontem, talvez ele não esteja com não esteja com os termos mesh, então talvez você não consiga encontrar ele se você fizer a busca com descritores. Vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu acho que... Então, é isso. O que acontece? Se a gente pudesse listar de novo quais são as vantagens de utilizar os descritores, seria que você aumenta a precisão da sua busca, você refina os resultados, o que fica muito mais fácil de fazer uma leitura rápida das citações, permite que você use os qualificadores, né? Você tem a opção de utilizar os qualificadores, você consegue filtrar os artigos mais relevantes, você consegue encontrar um artigo independentemente da terminologia utilizada pelo autor. E isso é muito importante, né? Lembrando sempre que os autores podem descrever uma mesma condição de maneiras diferentes, mas não cabe a você descobrir quais maneiras são essas. A própria plataforma te ajuda a fazer isso. Então, é isso. Agora, na próxima parte, a gente vai entender como funcionam os operadores booleanos, como que a plataforma enxerga a leitura do que você escreve e o que significa você utilizar os operadores e, ou e não. Mas isso vai ser só na parte 4. Bom, então agora nós vamos para a última parte desse treinamento, que é entender como os termos da pesquisa vão se relacionar entre si. Esses termos se relacionam de acordo com a lógica booleana. Vou compartilhar a tela aqui com vocês.
E como que funciona essa lógica booleana no PubMed? Que está relacionada às operações de conjuntos que vocês devem ter aprendido ou já devem ter ouvido falar no ensino médio, no cursinho. E para que esses termos se relacionem de forma correta na sua barra de pesquisa, eles sempre devem estar com letras maiúsculas. Outra informação é que o sistema lê a sua busca da esquerda para a direita, e isso vai ser relevante na hora de montar a ordem dos termos da pesquisa, principalmente quando você estiver utilizando o operador NOT entre eles. E caso você queira saber um pouco mais sobre como funciona isso, como que o sistema lê a busca que você fez, você pode acessar a parte de pesquisa avançada, rolar o cursor até aparecer o histórico da sua pesquisa e você vai na seção dos detalhes. Nessa seção dos detalhes, vai aparecer como que o sistema leu todos aqueles elementos da pesquisa que você colocou. Agora a gente vai aprender um por um desses operadores. E o primeiro deles se trata do operador que mais refina a sua busca no PubMed. O que significa isso? Quando você utiliza o operador AND, né, eu coloquei em inglês aqui porque sempre lembrar de colocar tudo em inglês, né, inclusive os termos da barra de pesquisa. Quando você utiliza o operador E, isso significa que você quer fazer a intersecção dos conjuntos. Vamos ver o que isso significa? Do lado esquerdo, eu tenho o conjunto O dos artigos que abordam obesidade. E do lado direito, eu tenho o conjunto A, que são os artigos que abordam a palavra abdominal. Quando eu utilizo o operador E entre os termos da busca, eu me refiro a esse subconjunto aqui, que eu estou rabiscando para vocês. Esse subconjunto, ele contém apenas os artigos que abordam sobre obesidade abdominal, ou seja, utilizar esse descritor refinou bastante a minha busca, porque ele pegou apenas esse subconjunto aqui. Quando eu utilizo, por outro lado, o operador OR, ou em português, eu faço a união dos conjuntos. O que significa isso? Se eu pesquiso sobre obesidade e abdominal, a busca vai me retornar os artigos que falam apenas sobre obesidade. Ela vai me retornar também os artigos que falam apenas sobre abdominal. E essa busca vai me retornar os artigos que falam sobre obesidade abdominal. O que vocês podem observar neste caso? Que a busca ela me retorna pelo menos um dos termos, ou seja, ela me retorna tanto os artigos que falam apenas sobre obesidade, mas ela também me retorna os artigos que falam que falam apenas sobre abdominal, e ela também me retorna os artigos que falam sobre obesidade abdominal. Como vocês podem perceber, utilizar esse operador é o que torna a sua pesquisa mais abrangente, mas, por outro lado, é o operador que menos refina a sua busca quando comparada, por exemplo, com o operador anterior, o E. Agora, nós vamos para o último operador, que é o NOT. Vou fazer só uma ressalva que pode parecer muito legal sair excluindo termos, né, que você não quer que apareça nos seus resultados, mas assim, tome cuidado ao utilizar esse operador booleano,
porque ele pode excluir artigos que são relevantes para a sua busca se você fizer essa escrita errada na caixinha de pesquisa. Então, é um operador que eu reforço que deve ser utilizado de forma bem cautelosa. Bom, neste caso, lembra que eu falei que os operadores, que a sua pesquisa ela é lida da esquerda para a direita? Então, neste caso aqui, isso faz muita diferença, essa informação faz muita diferença. Mas por quê? Porque dependendo da ordem que eu colocar os termos na barra de pesquisa, o meu resultado vai ser 1. Agora a gente vai ver isso um por um. Neste primeiro caso aqui, eu tenho obesidade, NOT, abdominal. O que significa isso? Que eu quero tudo que esteja em obesidade, excluindo o que contenha a palavra abdominal. O que significa isso? Que os artigos que vão retornar para mim são apenas esses daqui, ó, dessa seção. Ou seja, tudo que contém abdominal vai ser excluído e vai ficar só o restante, obesidade. Agora, a gente vai para o caso 2, que é quando você coloca abdominal, NOT, obesidade. Isso significa que você quer tudo menos a parte que fala sobre obesidade. Ou seja, os resultados estarão contidos aqui, ó, neste subconjunto. Porque exclui tudo que menciona sobre obesidade. Então, são dois casos diferentes. Isso acontece porque o sistema lê da esquerda para a direita. Tá bom? Bom, sobre os operadores booleanos, é isso. É interessante que você saiba utilizá-los e utilize com frequência para que a sua busca fique mais acertada, né? Que você consiga refinar ou que você consiga fazer algo mais abrangente. E é para isso que eles servem. O único detalhe é que, voltando ao operador e, quando você não escreve nada entre os termos, por exemplo, se eu tivesse colocado na barra de pesquisa obesidade abdominal, se eu tivesse feito como está aqui, o sistema, ele, quando você não coloca nenhum dos operadores, ele entende que existe o operador e entre todos esses termos. Então, assim, se você sabe que, por exemplo, nesse caso aqui, obesidade abdominal, eu nem precisaria ter colocado o operador e, caso eu quisesse fazer uma pesquisa refinada. Ele ia colocar esse operador sozinho para mim, no próprio modo que o PubMed vai ler aquela pesquisa que você fez. Então, essa é a única dica, né? É a única informação que tem de diferente. Isso só acontece para o operador e, né? Que é quando você não coloca nenhum dos operadores e o sistema vai ler como se existisse o operador e entre essas palavras. Bom, acho que de operador booleano é isso. É claro que conforme aumente, né, o número de palavras que você vai utilizando na barra de pesquisa, essa leitura vai ficando um pouco diferente, né? Se você utiliza parênteses entre dois descritores, isso significa que você está juntando eles como se fosse um só assunto, entendeu? Então, nesses casos assim, mais complexos, é que dificulta o uso dos operadores booleanos, mas que nem eu falei para vocês conseguem acompanhar e entender como o sistema funciona indo no histórico e na seção de detalhes da pesquisa. Fica até mais fácil de entender essa lógica, entender como o sistema lê. E basicamente é isso que eu queria passar para vocês mesmo. Gostaria de agradecer a oportunidade de passar esse treinamento para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me procurar. O PubMed é uma plataforma incrível. Com certeza existem muito mais técnicas para serem aprendidas que não é possível passar num treinamento só. Então, por isso que eu estou à disposição.
E agradeço a atenção de cada um de vocês que ficou até o final. E é isso, muito obrigada.